E aí, qual a sua opinião sobre essa questão? Será mesmo que o Dr. Rodrigo Silva deve ficar frente a frente com o João Flávio Martinez do CACP para conversarem sobre assuntos que envolvem o cristianismo e principalmente sobre o adventismo? Eu tenho uma opinião muito clara sobre essa questão e nesse momento eu quero transmiti-la para você. Esse é o canal Ricardo Oliveira, é muito bom ter você aqui comigo. Entrevista, notícias atuais, refutações, aqui no canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Olá meu amigo, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui mais uma vez no canal Ricardo Oliveira, onde junto iremos aí abordar um tema bem interessante, polêmico, tá? Então eu quero saber qual a sua opinião em torno dessa questão. Coloca ali nos comentários o que você acha daquilo que eu vou expor nesse momento. Veja, há mais ou menos um ano, o Dr. Rodrigo Silva, que também é adventista do sétimo dia, arqueólogo, bem conhecido e bem quisto também no mundo evangélico, não só no adventismo, mas também no mundo evangélico, já pregou na Assembleia de Deus, na Batista, em várias igrejas. Já foi para vários podcasts, programas de TV, Danilo Gentili, Jô Soares, enfim, vários programas ele já esteve lá, onde ele pôde expor ali um pouco do seu conteúdo que envolve tanto a questão das coisas da Bíblia Sagrada, como também no seu campo de especialização, que é a arqueologia. Pois bem, ele esteve no programa Conversa Entre Amigos, apresentado pelo pastor César Cavalcante, que fica sintonizado na Musical FM, se eu não estiver enganado, 105.7. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse programa completo, para que você depois possa assistir aí na íntegra. Bem-vindo ao nosso programa Conversa Entre Amigos, finalmente chegou o dia. Finalmente, pastor César. Esse programa foi bem legal, porque o pastor César Cavalcante, ele teve a oportunidade de poder fazer várias perguntas ali para o Dr. Rodrigo Silva, perguntas inquietantes, perguntas complexas, difíceis. E o Rodrigo Silva, com grande maestria, pôde expor ali aquilo que ele pensa sobre determinado assunto e também aquilo que a igreja adventista pensa sobre algumas questões. Pastor César Cavalcante, ele foi até educado, simpático, né? Ele, apesar de divergir sobre vários pontos e várias crenças do adventismo, ele ali tratou o Rodrigo Silva com muita educação, com muito respeito. Então, isso mostra que, apesar da divergência, podemos nos respeitar, nos amar como os irmãos, porque nós todos queremos ir para o mesmo céu. Entre vários assuntos importantes que foram abordados nessa entrevista, eu queria destacar uma parte muito interessante. Já no finalzinho dessa entrevista é feita ali uma pergunta para o Dr. Rodrigo Silva acerca do livro do Mark Phelan e chegam a citar uma outra pessoa, que é o João Flávio Martinez do CACP. Ali o Rodrigo Silva fala que o João Flávio Martinez por diversas vezes grava vídeos citando o seu nome. Tem até um vídeo onde fala assim, onde o João Flávio Martinez diz assim: não convide o Rodrigo Silva para a sua igreja. Então ele sempre ali está fazendo algum tipo de comentário, muitas das vezes pejorativo, acerca do trabalho do Dr. Rodrigo Silva. E o César Cavalcante, ele faz uma pergunta assim: você toparia, Dr. Rodrigo Silva, conversar, ficar frente a frente com o João Flávio Martinez para trocar algumas ideias? Ele fala até em debate, debater com ele. Só que aí, todos nós que conhecemos o perfil do Dr. Rodrigo Silva sabemos que ele não gosta dessa questão de debate. Ele prefere um assunto, sentar e conversar de forma mais amigável, de forma mais prazerosa. Tanto é que ele diz assim: bom, se ele me tratar, ou se ele estiver disposto a conversar, e essa é a resposta do Dr. Rodrigo Silva para o César Cavalcante, se o João Flávio Martinez estiver disposto a conversar comigo, como você está conversando agora, sim, eu toparia sem nenhum problema. Veja, mas era uma conversa, um diálogo e não um debate. Olha, veja que pergunta interessante, né? O César fez agora para o Rodrigo Silva. Sabe quem que eu oro muito? Escute aí. Um amigo seu, que ele nem sabe. Aquele do CACP, o pastor João Flávio, deve estar ouvindo a gente. João Flávio Martinez. Eu não sei porque tudo que eu falo é meu dele. Ele ama falar coisas, mas eu só quero dizer para ele, é a primeira vez que eu estou citando o nome dele. Olha, veja agora a pergunta. Conversar comigo no nível que você está conversando, eu conversaria. O problema é que eu não sei se ele quer conversar nesse nível. Mas eu posso marcar esse E vou dizer, É aqui onde está a questão. Veja, o Dr. Rodrigo Silva disse que ora pelo João Flávio Martinez, né? Então não guarda nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de rancor. Eu acho que assim tem que ser, né? Apesar da divergência, apesar da pessoa não gostar da gente, podemos sim orar
por aqueles que nos criticam, nós sempre estamos aí passíveis de sermos criticados, então até aí tudo bem. Aí o César Cavalcante pergunta para o Rodrigo Silva, mas você toparia ficar aqui com ele frente a frente, conversar com ele? Aí o Rodrigo diz, bom, se ele me tratar como você está me tratando, sim, eu toparia. É aí onde entra a minha opinião agora. Eu, sendo o Dr. Rodrigo Silva, eu não toparia em ficar frente a frente com o João Flávio Martinez para poder conversar com ele. Sabe por quê? Porque o João Flávio Martinez, ele não tem interesse em ter um diálogo, como teve aí o César Cavalcante e o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva já foi para tantos podcasts, para tantos programas de TV e ficou ali frente a frente com pessoas que pensam diferente dele e foram conversas amigáveis. O Rodrigo Silva, repito, ele não gosta daquela questão, daquele debate muito incisivo. Ele é uma pessoa um pouco mais ponderada, mais tranquila. Ele já ficou frente a frente com o Saião em um podcast, que é uma pessoa que é muito inteligente, né? E pensa diferente dele, trataram de assuntos ali que envolvem a questão sobre a guarda do sábado. Já ficou ali frente a frente com o Judeu, né? Que também pensa diferente em várias questões do Dr. Rodrigo Silva. Já ficou ali num programa, vejam só, frente a frente com o pastor Fontinelli, se não estiver enganado, da Metodista. Eles conversaram sobre hominídeos, mas teve um momento ali que eles também discordaram acerca da questão de dias e eras, apontada ali sobre os dias no Gênesis. Enfim, então em todos esses momentos foram conversas amigáveis, conversas tranquilas. Por quê? Porque esse é o tipo de comportamento e perfil que o Dr. Rodrigo Silva tem. Só que no momento em que ele ficar frente a frente com o João Flávio Martinez, esse tipo de postura não vai ter da parte do João Flávio Martinez. Porque ele é uma pessoa um pouco mais incisiva. Até em um outro momento, o João Flávio Martinez participou desse mesmo programa, dias depois que o Dr. Rodrigo Silva participou, e essa mesma pergunta foi feita para ele. Ele disse, sim, eu topo ficar frente a frente com o Rodrigo Silva, mas ele disse que não acredita muito, que ele vai estar ali disposto em poder aceitar os erros doutrinários do qual ele acredita, e que se for possível vai dizer que ele está mentindo em uma determinada questão, ou seja, já mostra aí que ele teria uma postura um pouco deselegante diante daquele que ele diverge em um determinado assunto. Até o César Cavalcante disse, olha, o Rodrigo Silva parece para mim ser uma pessoa bem sincera, já o Martinez, para mim ele não parece ser uma pessoa sincera, eu não tenho essa impressão dele, ou seja, então é um diálogo, uma conversa que não daria certo, não pelo Dr. Rodrigo Silva, mas sim pela pessoa, né, pelo comportamento, não a pessoa que eu não conheço pessoalmente, o João Flávio Martinez, não questiona a sua sinceridade, a sua crença, a fé que ele tem, as críticas que ele faz, ele tem toda a liberdade de poder fazer isso aí. Mas a sua postura, o seu perfil, é um perfil que não condiz com o perfil do Dr. Rodrigo Silva. Então um diálogo como esse, eu, Ricardo Oliveira, se eu pudesse dar um conselho para o Dr. Rodrigo Silva seria: não fique frente a frente com o João Flávio Martinez. Não por ter medo de defendermos aquilo que nós acreditamos sobre esse assunto, mas pelo perfil, pelo comportamento que com certeza o João Flávio Martinez teria diante de um encontro como esse. Ele não estaria ali para poder conversar, dialogar, crescer, divergir e convergir em outras, mas para poder, quem sabe, envergonhar. Veja, olha. O senhor aceitaria, então, ter um debate? Eu falei, não, se ele me respeitar, eu vou. Primeiro que não foi um debate, o Dr. Rodrigo Silva deixou bem claro que sim, toparia um diálogo, desde que ele fosse tratado da mesma forma como o pastor César Cavalcante humildemente o tratou, né? E até agora há pouco você viu que o pastor César disse que vê sinceridade aí na postura do Dr. Rodrigo Silva. Pois bem, ele topa um diálogo, mas não um debate. Bom, eu não tenho problema de alguém chegar e falar, pastor João Flávio, o senhor está mentindo isso aqui, porque aqui a verdade é essa. Eu não me sinto ofendido se alguém falar isso comigo. Se ele também não se sentir ofendido, porque se ele falar mentira para mim, eu vou abrir o texto, vou ler o texto e vai dizer, você está falando isso, está escrito aqui isso. Como é que é verdade o que você está falando? Não pode haver duas verdades. Mas a audiência é inteligente, né, João? Claro, inteligente. Então, Pastor César Cavalcante, constantemente, sempre... Eu tenho, assim, várias divergências do pastor César Cavalcante. Algumas pessoas até o criticam em alguns debates, quando alguns adventistas vão ali debater tudo. Eu até acho a postura do pastor César Cavalcante tranquila. Eu acho que ele está no papel dele de inquirir, perguntar, de lançar problemáticas mesmo, para poder tentar
colocar um dinamismo ali maior no debate. Então, você vê que a todo momento César Cavalcante diz, a audiência é inteligente, ou seja, não precisa você ir para um encontro, para uma conversa, para um bate-papo, mesmo que haja divergência, para constranger. Ah, você está mentindo. Não precisa usar esse tipo de termo. Você consegue expor a sua posição, a sua opinião, fazer ali, marcar a sua presença de forma elegante, sem precisar partir para esse tipo de termo ou para esse tipo de postura que é totalmente deselegante. Pois bem, reitero aqui mais uma vez, eu sou totalmente contra a esse encontro, eu acho que isso não faz parte ali do perfil do pastor e doutor Rodrigo Silva. Olha, eu quero dizer o seguinte para vocês, o João Flávio Martinez, ele já teve a oportunidade de debater com um adventista, ele já teve a oportunidade de passar por essa experiência. Ele debateu com o pastor Sérgio Monteiro, lá no programa Vejam Só. Você encontra o link do debate aí no YouTube. E o pastor Sérgio Monteiro deu uma aula. Claro, eu sou suspeito em falar isso aí porque eu também sou adventista do sétimo dia. Mas eu conheço pessoas, e eu até de tempos atrás falei sobre isso aqui em alguns vídeos que eu postei aqui no canal, onde pessoas que não são adventistas, que só realmente o pastor Sérgio Monteiro se sobressaiu. Porque ele tocou em questões ali que eram muito profundas. E o pastor Sérgio Monteiro deu uma aula em determinadas questões que foram abordadas nesse debate. Depois esse debate se estendeu aí pela internet, um gravava um vídeo, outro gravava outro, mas enfim. O momento em que o João Flávio Martinez e um adventista puderam ficar frente a frente e de fato debaterem sobre questões que envolvem ali o adventismo ou o cristianismo de uma forma geral, o adventista ele se sobressaiu. Ele mostrou mais conhecimento, ele mostrou mais, foi mais contundente nas questões que foi exposta ali nesse debate. Está aí, é só você ver, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e quero saber qual é a sua opinião. O que você acha em torno dessa questão? Você acha que sim, se o pastor César Cavalcante, ele convidar o João Flávio Martinez e o Dr. Rodrigo Silva para conversarem, para dialogarem, você acha que o Dr. Rodrigo Silva deve aceitar? Sim ou não? Eu, na minha opinião, reitero mais uma vez, não. Dr. Rodrigo Silva, converse com qualquer outra pessoa, vá lá, dialogue, mesmo com pessoas que pensam diferente de você, mas o João Flávio Martinez, infelizmente, ele não é uma pessoa que tem o mesmo perfil que a sua pessoa de poder dialogar, conversar de uma forma sadia, madura, educada e com respeito, tá certo? Repito mais uma vez, nada contra a pessoa do João Flávio Martinez. Eu estou questionando aqui a sua postura, a sua forma, o seu perfil, o seu jeito de poder dialogar e de lidar com essas questões. Queridos, um abraço, fica na paz. Um triplo C aí, curta, compartilhe, comente aqui, deixe seu comentário. Eu gostaria de saber, sinceramente, eu gostaria de saber qual a sua opinião em torno dessa questão. O Rodrigo Silva deve ir ou não para uma conversa, caso o César Cavalcante consiga fazer aí esse encontro entre os dois. Vou ficar aqui no aguardo. Um abraço, fica na paz e até a próxima. Obrigado por assistir mais um conteúdo do canal Ricardo Oliveira. Lembre-se, a verdade sempre vence.